do Senhor para a igreja, é com grande alegria e também com grande emoção que eu venho pegar esse microfone nesse momento de uma maneira diferente que a expectativa em qual eu vinha, né? Porque durante toda a semana eu preparei esse momento, né, para estar aqui com os irmãos, mas conforme essa placa que está aí pregada na parede aí, vocês gastaram até dinheiro comigo, né? Gastaram até dinheiro comigo, que esse banner, cartaz aí, para preparar para a minha vida aqui, que legal, né? A gente seja até importante, né? Então, eu não me preparei essa semana para esse momento, né? Então, o pastor Ariel entrou, conversou comigo, me pediu para assumir esse desafio que é estar à frente junto com os irmãos na obra do Senhor. E como diz o hino que foi sugerido pelo pastor Antônio Leandro, se pelos vários peregrinos vão dar, mas se Cristo comigo vai, eu irei, né? Então, se para o deserto Jesus quer mandar, eu vou, então para o Shangri-La, que não é deserto, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Graças a Deus que aqui é um lugar bem vistoso, onde tem gente bonita, onde tem coisa boa, né? Onde tem muita água, tem muito verde, tem muita coisa boa, que não é deserto, né? Melhor que o deserto. Se fosse o deserto, eu ia, então por que não para o Shangri-La, né? Então, glória a Jesus, eu manifesto a minha satisfação de estar aqui com os irmãos a partir desse momento, né? Não vou tomar muito tempo com as minhas palavras, porque o tempo já foi embora e a gente tem que ministrar aqui ainda. Eu não sou muito a favor de ficar passando muito tempo, mas eu queria pedir a permissão dos irmãos para passar do tempo hoje, porque eu não vou conseguir alinhar os meus pensamentos com o tempinho que a gente tem ali. Será que eu posso passar do tempo, se não permite? Tá bom, então vamos lá. Depois a gente vai se entrosando melhor, se conhecendo melhor, mais com o tempo, né? Então vamos lá, abre a Bíblia por gentileza no livro de Hebreus, capítulo número 11, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão Elias, porque veio aqui para prestigiar minha sogra, meu sogro, Franciele da Cunhadinha, que vieram aqui para me prestigiar, aqui para vir passar esse momento de muita importância, né? Porque assumir a obra do Senhor é um privilégio, uma responsabilidade, mas é um privilégio muito grande. Glória a Jesus por isso. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Só um versículo. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Começando de novo. Pela fé. Pela fé. Irmãos, Noé viveu um tempo muito difícil, que era um tempo em que Deus se desgostou da terra, um tempo em que Deus desgostou daquilo que ele havia criado, um tempo em que Deus entristeceu pela sua obra feita. Difícil, vale uma coisa acontecer, porque a obra de Deus é perfeita, mas Deus se entristeceu de ter feito aquilo. A Bíblia diz que ele estava desgostoso, mas no meio do desgosto, Deus encontrou alguém justo. Deus encontrou alguém que ainda recebia a sua palavra. Deus ainda encontrou alguém que ainda o temia. A Bíblia vai dizer assim que pela fé, Noé, divinamente avisado por Deus. O momento em que Noé estava vivendo, embora seja em contextos bem diferentes, mas não era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Que era o tempo de violência, tempo de criminalidade, tempo de abusos, tempos de estupros, tempos de corrupção. Tem alguma semelhança com o nosso tempo, sim ou não? Tempos difíceis. Tempos que entristeceram o coração de Deus, que desgostaram o coração de Deus. E esse tempo que nós estamos vivendo, a gente percebe claramente que desgosta o coração de Deus esse tempo. São tantas pessoas desobedientes, tantas pessoas corruptas, obstinadas, né? Tantas pessoas que desprezam a Deus, não somente desprezam a Deus, mas se posicionam como inimigos de Deus. É pior, se posicionam como inimigos de Deus. E Noé aqui, no meio daquela geração perversa, contaminada, Deus viu um homem justo, reto, bom, e confiou nele uma missão. E Deus falou com Noé.
Noé identificou a voz de Deus. Noé vivia no meio de uma população normal, uma população que tinha idosos, tinha mulheres, tinha pessoas maduras, tinha intelectuais, tinha pessoas inteligentes, tinha criança, tinha adolescente. Assim como é hoje, pessoas normais viviam sua vida normal. Cada um falava aquilo que pensava, cada um dava o seu pronunciamento conforme o seu pensamento. Cada um falava alguma coisa em nome de alguma divindade. Mas quando Deus procurou a Noé, Noé identificou a voz de Deus. Eu pergunto, você consegue identificar a voz de Deus, irmãos? Quando você ouve várias vozes, você consegue separar o que é de Deus e o que não é? Pela fé, a palavra do Senhor vai dizer que pela fé Noé, divinamente avisado. Quem avisou ele? Olha, Noé, chegou para Noé: Noé, eis que eu vou destruir o mundo através do dilúvio. O dilúvio, irmão, era uma coisa nova para Noé. Não tinha um precedente ainda. Algo parecido que havia acontecido, uma chuva torrencial, uma catástrofe natural através da chuva. Não havia nenhum registro de algo dessa natureza para que quando Deus chegasse e falasse com Noé: Noé, eu vou destruir o mundo através de uma chuvarada. Para Noé ir lá buscar os seus anais científicos, lá no alinhamento de conhecimento que ele tinha. Mas deixa eu ver aqui se há alguma verdade nisso que está sendo dito. Deixa eu ver se eu encontro alguma base científica para isso que esse Deus está me dizendo. Não, Noé não tinha uma base científica, mas identificou a voz de Deus. E diz a Bíblia que ele temeu a voz de Deus. Em tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos, em que as pessoas ouvem a palavra do Senhor, mas ao invés de temer a Deus, questionam a palavra do Senhor. Não recepciona a palavra de Deus pela fé, mas recepciona a palavra pela dúvida, pela incompreensão, pela obstinação, pela cabeça dura. Mas a Bíblia diz: Noé, divinamente avisado, o que ele fez? Ele temeu. E eu fui olhar no dicionário o que significa a palavra temer. A palavra temer, muitos vão entender como medo, mas o dicionário vai traduzir a palavra temer como recear, respeitar, tremer, achar, considerar, preocupar. Quando Noé recebe divinamente a palavra do Senhor, ele entende como palavra de Deus, recebe a mensagem que o Senhor lhe dá. Ele então entra agora em preocupação, porque se Deus disse, ele cumpre com a sua palavra. Como que você recebe a palavra de Deus, meu irmão? Quando a palavra de Deus é pregada, qual é a forma que você recepciona a palavra de Deus? Como é que ela penetra na tua mente para depois descer ao teu coração? É sob dúvidas? Você começa a contestar a palavra, você começa a contestar o pregador, você começa a contestar a Bíblia, ou você, divinamente avisado pela palavra de Deus, você recebe assim como Noé, pela fé, ele recebe a palavra de Deus. Aqui vai dizer que ele recepcionou a palavra, avisado das coisas que iriam acontecer, das coisas que ainda nem se viam. Não tinha ainda um precedente, não se via. E é claro que quando eu vou falar a respeito disso aqui, eu não vou deixar de pronunciar da volta de Jesus, que foi quase o tema desse culto nessa noite. Desde o princípio que chegamos aqui, os hinos entoados até agora nos leva e nos remete à salvação da nossa alma, nos remete à promessa do Senhor Jesus de vir buscar a sua igreja, nos remete à promessa da Bíblia a respeito do arrebatamento da igreja. Porém, o arrebatamento da igreja é um evento sem precedente, ainda não aconteceu em lugar nenhum. Esse evento ainda é inédito para nós, porque ele não aconteceu em lugar nenhum, em época nenhuma.
Então, como é que nós recepcionamos a palavra divinamente inspirada por Deus? Nós estamos divinamente avisados de que o Senhor um dia virá buscar a sua igreja. Como é que nós recepcionamos essa palavra? Se não for assim como Noé, é pela fé. É pela fé que nós recebemos o aviso de Deus de que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Não há nenhum precedente, não há nada na história. Você pega aí um celular e começa a vasculhar o seu Instagram e alguns vídeos YouTube, você vai ver as pessoas começam a questionar, mas é impossível que tenha vindo o dilúvio, é impossível que o dilúvio tenha coberto a terra e acabado com todos os seres humanos, é impossível que tenha matado todos os animais, é impossível que os animais conseguiram entrar na arca de todas as espécies, conforme a Bíblia diz. É impossível, porque estão olhando pela ótica humana, estão olhando pela ciência, estão olhando pelo conhecimento humano, mas não estão olhando assim como Noé olhou, que é pela fé. E a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, irmãos, como estamos reunidos aqui, irmãos, nessa congregação, nós estamos reunidos aqui na expectativa de que o pastor Carlos, pastor dessa igreja, vai nos dar alguma coisa. Antes de nós sair daqui, nós vamos sair com alguma coisa dada pelo pastor, não. Mas nós estamos aqui reunidos nesse lugar, na expectativa da fé, de que a fé moverá algo nesse lugar, e nós vamos levar para casa aquilo que viemos buscar: a bênção de Deus, a graça de Deus, a libertação de Deus, a cura de Deus, a bênção do Senhor. Porque é pela fé. A gente se reúne aqui é para buscar o nome do Senhor, embora não vemos aqui, mas sabemos que pela tua palavra Ele nos diz: eis que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Às vezes tem pessoas que estão aqui cheias de alegria, cheias de virtude, cheias de disposição, sentindo a presença do Senhor, mas tem muitas pessoas aqui dentro também que falam assim: eu não estou sentindo nada, não estou sentindo a presença do Senhor. Mas isso não invalida a palavra do Senhor que diz: eis que eu estou com vocês todos os dias. Porque a palavra do Senhor é fiel, e o Senhor é fiel com a sua palavra para fazê-la cumprir. E se Ele diz: eu estou aqui, é porque Ele está aqui. E nós cremos nisso pela fé. Não é pelo que o livro diz, não é pelos cadernos dizem, não é pelos que os cientistas dizem, não é pelos que os doutores dizem, mas é pelo que a palavra do Senhor diz. E foi assim que Noé recepcionou a palavra, é pela fé. Noé recebeu a notícia como sendo verdade pela fé, e através dessa fé Deus confiou a ele a missão. Mas não apenas confiou a ele a missão, mas fez um pacto com ele, fez uma aliança com ele. Noé, eu vou destruir a terra com dilúvio, mas a você e a sua família, você construirá uma arca, e esta arca protegerá você daquilo que há de vir. Deus fez um pacto de proteção, Deus fez um pacto de guardar Noé, Deus fez um pacto de protegê-lo. Aleluia! Deus fez um pacto de dar um escape para Noé. E Noé creu nessa palavra. O escape não foi barato para Noé, não foi de graça. A missão que Deus confiou para ele: Noé, tu vai fazer uma arca. Eu não sei aqui, reconstituir, né, em números o tamanho dessa arca. Tem que sentar aqui com a Bíblia junto aqui e começar a estudar e ler bastante para reconstituir os números e tamanhos, a dimensão dessa arca. Mas dá para imaginar que ela é enorme, porque para caber que era uma montoeira de animal e tudo quanto há, ela era bem grandinha. E para fazer bem grandinha, não foi obra de milagre de Deus, não. Não foi um milagre de Deus a construção da arca, não. Deus ordenou: Noé, você vai construir uma arca. E Deus falou com ele assim: olha, essa arca vai ser feita do material tal, vai ser do tipo de madeira tal. E você vai pegar o tipo de barro tal, e vai misturar com betume tal, vai fazer um barro para você betumar, para você impermeabilizar essa arca.
Não foi obra de milagre de Deus, não. Noé teve que trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dias, meses e meses e meses. Quanto tempo será que Noé demorou para construir essa arca? Quanto tempo será que Noé demorou para construir essa arca? E enquanto ele construía essa arca, ele tinha uma missão, que era pregar a verdade da sua fé. Primeiro, ele tinha uma mensagem que não tinha nenhum precedente, que o mundo ia acabar em água. Segundo, que ele recebeu a missão de construir um objeto que era desconhecido de todos. A arca, daquele monumento sendo construído, certamente, se Noé não falasse nada, Noé não abrisse sua boca, só aquela construção já remetia à imaginação das pessoas e à curiosidade. As pessoas já chegam: o que é isso aí, Noé? O que é isso, Noé? O que você está fazendo aí, Noé? O Noé nem precisava sair pelas ruas afora, até porque imagina que ele não tinha muito tempo. Então, só aquela construção por si só já atraía as pessoas pela sua curiosidade, vai perguntar: o que é isso aí? O que é isso aí? Irmãos, Noé recebeu essa missão de pregar aquela palavra. Qual que é a palavra? A palavra da destruição, mas também a palavra da salvação. A palavra de que Deus havia dito, que ele foi avisado divinamente, irmão. Deus é tão misericordioso que avisou. Ele poderia ficar desgostoso pelo seu poder, destruir, e pronto, está destruído e acabei com tudo, salvasse quem ele quisesse e pronto. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado. As coisas ficam mais fáceis quando a gente fica sabendo, não fica? Fica mais fácil quando a gente tem a instrução. Fica mais fácil quando alguém nos dá uma dica de alguma coisa que vai acontecer, nos prepara para o que vai acontecer. Mas mesmo sendo avisado, e ele recebendo essa mensagem, e pregando essa mensagem, anunciando essa mensagem, as pessoas ainda não recepcionaram essa mensagem, porque não estavam munidos pela fé. Não estavam munidos pela fé, não estavam impulsionados pela fé, mas pela incredulidade, e ignoraram, ainda que via Noé construindo, o taxaram como louco, mas não recepcionaram a palavra. Irmãos, quantas vezes a igreja do Senhor, ainda aqui nessa terra, cumprindo a missão que o Senhor lhe deu, pregando a palavra de Deus, dia após dia, quantos e quantos ainda recepcionam a palavra de Deus como loucura? Quantos até mesmo dentro da igreja, fazendo parte dessa comunidade cristã, e nós chamamos de crente, mesmo assim ainda não acreditam na palavra do Senhor como ela é. Mesmo fazendo parte da congregação, não entendem a palavra pela fé. Às vezes estão aqui por variadas razões, mas não estão pela fé. Não estão vivendo, esperando o dia em que o Senhor haverá de cumprir a sua palavra. Não acreditam ainda. O seu intelecto não absorveu e o seu coração ainda não desceu essa palavra de que Jesus virá buscar a sua igreja. Vivem como se ainda não acontecesse e não irá acontecer. Ficam buscando, tentando achar em algum lugar, algum parâmetro, algum recurso tecnológico, algum recurso científico, algum escrito, algum estudo para tentar desmerecer aquilo que o Senhor divinamente já nos avisou. Já estamos avisados. Mas Noé não desistiu, ele foi construindo, cumprindo a missão que Deus lhe deu. Ele foi construindo. E a arca foi tomando o seu corpo, foi assumindo o seu tamanho, foi chegando nas dimensões que Deus estabeleceu que fosse. Eu vejo aqui, irmãos, que a arca era obra do homem. Era o Noé que construiu, juntamente com seus filhos, juntamente com a sua família.
A Bíblia não fala, não sei, mas provavelmente deve aparecer alguns e outros que ajudou ele na construção. Porque é uma obra daquela magnitude, é claro que ele não construiu sozinho, só com seus filhos. Alguém ajudou ele na construção. Mas esses que ajudaram na construção não creram no projeto. Ajudaram na construção, mas não creram no projeto. Irmãos, a arca, ela é o simbolismo da igreja do Senhor. A arca por si só, ela não salvou ninguém. Não salvou. Ela apenas livrou daquele período de chuva, mas não salvou a alma de ninguém. A igreja do Senhor, muitas pessoas vão dizer assim, mas a igreja do Senhor, ela é obra de homem. A igreja é de homem. A arca era de homem. Quem construiu foi Noé, sob a liderança de Noé. Quantas pessoas trabalhou, não sei, mas era sob a liderança de Noé. Obra de homem, mas o projeto era de Deus. O projeto era de Deus. Foi Deus que fez toda a dimensão, fez todo o projeto estrutural, todo o projeto arquitetônico. Foi Deus que fez. O projeto era de Deus. A arca era projeto de Deus, mas a serviço de homem. Assim como eu vejo a igreja. A igreja, muitas pessoas, a igreja é de homem. Sim, a igreja é de homem, mas é projeto de Deus. Foi Jesus que instituiu. A palavra do Senhor vai dizer, quando o Senhor declara, faz aquela declaração magnífica para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É projeto de Deus a igreja. Mas não é Deus que vem aqui e dirige a igreja, não. Ele deu ordem para os pastores. Ele guia os pastores. Deixou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos instruir em toda a verdade. E os pastores é que vão guiando a igreja. É os pastores que vão dirigindo a igreja, vão dirigindo, que mantêm a porta aberta e vão pregando a palavra, e vão dizendo assim como Noé. Eu imagino Noé falando: vem gente, entra para a arca. Pode vir. Enquanto ele construía, a arca ia tomando corpo. E ele dizia: não pode entrar, gente. A arca está livre, vamos entrar, porque esse mundo vai acabar. A porta vai se fechar. E a porta estava aberta. A porta estava aberta para entrar, e a porta estava aberta para sair. Entrava quem queria entrar, e saía quem queria sair. Eu imagino que muitos devem ter entrado dentro daquela porta, pastor Carlos. Imagine que muitos entraram dentro daquela arca, fizeram um tour dentro da arca. Imagine que uma construção daquela magnitude, Noé chamava: pode entrar. Muitas pessoas devem ter entrado lá dentro. Deixa eu ver de curiosidade o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver como é que é aí dentro. Deixa eu olhar aqui, essa estrutura toda, aquela curiosidade. Gente, quantas pessoas hoje entram dentro da igreja, fazendo tour dentro da igreja? Vem para conhecer a igreja, vem para passar o tempo dentro da igreja, vem para se divertir na igreja. Vou lá porque aquela igreja é legal, aquela igreja é divertida, aquela igreja ali canta umas músicas muito de maneira, porque ali não sei o quê. Vem fazer tudo na igreja, assim como muitos foram fazer tudo dentro da arca. Foram lá para ver e olhar aquela estrutura toda. Noé, como é que você conseguiu fazer isso? Mas que coisa estranha, mas que coisa legal, mas que coisa feia, mas que coisa bonita. Cada um deu o seu parecer, enquanto a porta estava aberta. Quem quis entrar, entrou. Quem quis sair, saiu. A igreja do Senhor está aí. A porta está aberta. Quem quer entrar, entra. Todo dia é feito o convite: venha, 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 venha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Todo dia a igreja do Senhor está com a sua porta aberta, dizendo: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E todo dia alguém está entrando, todo dia alguém está entrando. Mas também todo dia tem gente saindo. Todo dia tem gente saindo. Todo dia tem gente saindo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque a porta está aberta. A porta está aberta. Não tem ninguém preso. Assim como Noé não prendeu ninguém lá dentro. Noé, imagina, só prendeu os animais. Deve ter feito gaiola lá para os bichinhos lá dentro. Só para eles. Não sei se você falar, porque alguns bichinhos lá talvez iam brigar. Uns lá por conta da cadeia alimentar, um veio comer o outro, né? Enfim, mas para os seres humanos não. A porta estava aberta. Quem queria entrar, entrava. Quem queria sair, saía.
Mas até o dia em que o Senhor chegou e falou com o Noé: Noé, agora pode entrar você. Agora entra você, mãe. Porque agora a porta vai fechar. Agora a porta vai fechar. Quem entrou, entrou. Quem saiu, saiu. Porque a porta se fechou. Meu Deus. Onde você quer ficar, irmão? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora estavam os zombadores. Do lado de fora estavam os que riam. Do lado de fora estavam os que estavam achando graça. Do lado de fora estavam os que estavam dizendo que estava livre. Do lado de fora estavam os que estavam dizendo que loucura. Do lado de fora estavam dizendo eu não preciso disso. Do lado de fora estavam os que estavam dizendo eu prefiro ficar aqui. Até o dia que o Senhor fechou a porta. E aquilo que não havia precedente começou a acontecer. O céu começou a se fechar. As nuvens começaram a enegrecer-se. O tempo fechou. Era dia, o sol estava brilhando. Mas o tempo começou a ficar negro. Escureceu o sol. O dia fechou. As nuvens ficaram negras. E a chuva começou a cair. E as pessoas começaram agora a pensar: será que é verdade? Será que é verdade? Enquanto a chuva caía, será que o que ele disse vai acontecer mesmo? Enquanto a chuva caía e a porta estava fechada. Daí a pouco a chuva vai, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aquele barcão enorme começa a perder a sua estabilidade no chão e começa a flutuar. Começa a flutuar. E começa a bater numa rocha. Imagina ele balançando, batia na rocha, porque a arca não tinha leme. A arca não tinha um guia. A arca não era um barco para ser guiado, porque ela estava sob o domínio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino que batia numa pedra, batia em alguma coisa, uma árvore, batia daqui, batia dali. E enquanto isso a porta fechada, mas a arca tinha uma janela. A porta não estava sob o domínio mais de Noé. Diz a palavra de Deus que Deus fechou a porta da arca. Não estava sob o domínio de Noé abrir nem fechar. Noé via as coisas acontecendo lá, as pessoas se desesperando, começando a entrar em si, a cabeça deles voltando para aquilo que ele pregava. E deu até mesmo, Noé, abre! Porém ele não tinha mais condição de abrir a porta. Embora sentisse, eu imagino que Noé estava sentindo pena. Porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, um homem bom. Então um homem bom é claro que vai sentir pena daqueles que estão sofrendo. Eu imagino ele sofrendo, tendo dó, tendo pena daqueles que estavam de fora, mas não estava mais sob o domínio dele fazer mais nada. E a arca só tinha uma janela, A janela ele podia abrir e fechar, porém não estava sob alcance das pessoas do lado de fora. E eu imagino que a janela Deus permitiu fazer, sabe para quê? Para quem está do lado de dentro ver, olha, dá uma olhadinha para você ver o que eu te livrei. Dá uma olhadinha para fora para você ver o que eu estou fazendo e para que você está aqui dentro. Para você ver do que eu tenho te livrado. Aleluia. Irmão, tu está dentro da arca do Senhor. Tu reconhece a igreja do Senhor como uma arca. A igreja do Senhor, essa igreja ela não pode salvar não, mas assim como a arca, ela pode te abrigar. Aquelas pessoas que entraram dentro da arca, depois que o dilúvio passou, elas voltaram à sua vida normal. Mas elas tiveram a oportunidade de, pelo menos dentro da arca, conhecer o poder de Deus, conhecer o livramento que Deus dá. Elas certamente saíram dali com a sua fé alimentada, certamente elas saíram dali mais crentes, certamente elas saíram dali fortalecidas, porque viram o poder e o livramento que Deus lhe deu. Algumas pessoas vão dizer assim, a igreja não salva não. E é verdade, a igreja não salva ninguém mesmo não. Mas a igreja te abriga, a igreja te acolhe, a igreja te recebe e a igreja te direciona à fé. A igreja te direciona à fé.
A igreja direciona a entender a palavra de Deus. A igreja direciona a entender a voz de Deus e a discernir as coisas de Deus. Glória a Deus. Para que você também, pela fé, assim como Noé, consiga entender as coisas de Deus e temer a Deus e ter a salvação da vossa alma. Aleluia! E Noé olhava pela janela e eles viam aquilo que Deus havia feito, o livramento que Deus havia dado. Você daqui de dentro da casa do Senhor, de dentro da igreja de Deus. Você não precisa sair lá fora para conhecer o mundo, não. É daqui mesmo que você pode entender o tanto de livramento que Deus tem te dado. É daqui de dentro mesmo que você pode olhar lá para o mundo e ver tanta gente encrencado. É daqui de dentro mesmo, meu jovem, que você pode olhar lá para o mundo e ver quantos homens agora estão encrencados em pensões. Está até aqui o pescoço devendo, trabalhando como escravo para pagar a pensão de mulher que nem é deles, de filhos que eles nem têm certeza que são deles. Mas por quê? Porque estavam no mundo do pecado, no lamaçal do pecado, encrencados no pecado, enganados por Satanás. Mas daqui você olha o livramento que Deus me deu. Eu estou aqui abrigado na arca. Quantas pessoas na rua, irmão, jogados nas drogas, consumidos pelas drogas, sem dignidade, sem vida, sem expectativa, sem esperança. Mas daqui tu olha na janelinha e vê, olha o livramento que Deus me deu. Quantos casamentos destruídos, dilacerados, famílias dilaceradas, mas tu está agarrado com o Senhor, dentro da arca do Senhor, dentro da igreja do Senhor, e você olha pela janelinha, olha o livramento que Deus tem te dado. Porque a arca é lugar de abrigo, é lugar de aconchego, a arca é lugar de escape. Aleluia! Eu louvo a Deus por fazer parte da igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por ter o privilégio de ter recebido porção do Evangelho desde a minha meninice, desde quando eu era criança, desde quando eu era bebê, na barriga da minha mãe, eu já ouvia os cânticos espirituais da harpa cristã. Eu louvo a Deus pelo privilégio dela ter me colocado dentro da arca. Aleluia! É um privilégio maravilhoso que Deus tem te dado. E você, meu irmão, tu consegue valorizar o privilégio de estar dentro da arca? Você consegue? Aleluia! A igreja não é a salvação, mas a igreja do Senhor. Ela é uma agência do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. A igreja do Senhor, ela tem a missão de pregar a palavra de Jesus. A igreja do Senhor, ela tem a obrigatoriedade de conduzir você até a Cristo, que é a salvação. A igreja do Senhor, ela tem a responsabilidade, ela tem a missão de conduzir você até Jesus Cristo, que é a salvação. Então agradeça a Deus por fazer parte da igreja, mas muito mais do que fazer parte da igreja, agradeça a Deus por conhecer a Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida. Aleluia! E assim como foi na arca, como eu disse, cada um entrou, cada um saiu. Cada um entrou, cada um saiu. Cada um entrou, cada um saiu como preferiu. No fim das contas, a Bíblia vai dizer que entraram na arca quantas pessoas? Quantas? 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Só a família. Talvez, irmão, você tem pensado muito. Eu gostaria de ser um missionário, pregador do Evangelho, salvar esse mundo. Assim como a igreja tem essa responsabilidade, assim como a igreja do Senhor, ela sai pregando a palavra por aí afora, e nem sempre a gente tem sucesso.
Às vezes a gente sai pregando, fazendo, né, um trabalho missionário, culto à vida, evangelismo, não só esses trabalhos, mas trabalho da igreja cotidiana, e às vezes passa uma semana, 2, 3 semanas, 4 semanas, ninguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes a gente não tem sucesso na pregação, assim como o Noé não teve sucesso na sua pregação. Ele não teve sucesso, porque a missão dele era falar para todo mundo, ele tinha que entrar bastante gente na arca, mas só entrou 8 pessoas, 8, mas foram 8 almas preciosas que entraram dentro da arca. Foi a sua família, as pessoas mais chegadas dele. Talvez você não consiga cumprir essa missão plenamente, talvez você não consiga ter dentro do seu rol de pessoas que você tem conquistado para Jesus, através da pregação do Evangelho, uma gama de pessoas, um relatório enorme de pessoas, mas trabalhe pelo menos pela sua família. Trabalhe pelo menos pela sua família. E como que Noé convenceu essa família? Eu imagino, sabe como Noé convenceu essa família? Porque a palavra diz que Noé era homem íntegro, justo e bom. Era o exemplo da família. Se meu pai falou é porque é verdade. Se meu pai falou é porque é verdade. Ele tinha uma postura dentro da sua casa. E eu quero dizer para você pai, quero dizer para você mãe, quero dizer para você filho, irmão, qual é a sua postura dentro da sua casa, no meio da sua família? É uma postura de quem recebe a palavra pela fé e é divinamente inspirado por Deus, recebe avisado por Deus e posiciona dessa maneira, ou dentro da sua casa, você é um Deus nos acuda. Deus me livre. Ou você é como Noé, homem íntegro, justo, um exemplo que arrasta a sua família consigo. Vamos junto com meu pai, porque meu pai é um exemplo. Vamos junto com a minha mãe, porque a minha mãe é um exemplo. A palavra do Senhor nos chama e nos direciona. Se você não consegue salvar o mundo, salve pelo menos a sua família. Salve pelo menos a sua casa. Pelo menos a sua casa. Pelo menos essa missão você cumpra. E enquanto as pessoas entravam e saíam, chegou o momento de decisão. E a Bíblia diz que cada um precisa decidir-se individualmente por Cristo e pela sua salvação. Noé não segurou ninguém lá dentro. Ninguém. Noé não segurou ninguém lá dentro. Apenas apregoou a palavra e disse qual era a razão daquela arca e o que haveria de acontecer. Quem quis ficar, ficou. Quem quis sair, saiu. Por quê? A decisão é individual. A decisão é individual. E eu quero deixar essa palavra porque há muita semelhança entre a história da arca e a volta de Jesus. Há muita semelhança. Porque Jesus também tem prometido que vai buscar a sua igreja. Assim como ele prometeu para Noé que haveria de destruir, mas não avisou o dia. Não avisou. Noé, faz aí, porque daqui tal dia vai acontecer tal fato. Não. Só falou, faz isso aí, porque vai acontecer. Só isso. Jesus também não falou dia nem hora também não. Não avisou que hora que esse fato vai acontecer. Que o regresso dele virá. E o dia que ele virá para arrebatar a sua igreja não foi avisado de hora não. Ele só deixou avisado. Avisado. Porque ele virá de noite como um ladrão. Um dia e hora que ninguém espera. E que cada um deve individualmente decidir-se por Cristo Jesus, que está escrito na camisa da Vanderleia ali. Jesus the way, this church, this life. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E completando a frase diz o seguinte: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não se decidir por Cristo, você ficará de fora do evento fantástico do arrebatamento. Você não participará daquilo que a menina cantou agora há pouco, das glórias que haverá no céu, da coisa linda que Deus tem preparado para os seus, se individualmente
individualmente você não se decidir por Cristo Jesus, que é a salvação. A palavra do Senhor diz: em nenhum outro há, nenhum outro nome há, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, a qual nós possamos ser salvos. E é estranho que a gente falar essas coisas dentro da igreja. Mas, irmão, aqui só tem crente. Mas tem crente que ainda não se decidiu se por Jesus. Tem crente que ainda está dentro da igreja, fazendo tour dentro da igreja. Ainda está visitando a igreja. Ainda acha a igreja um lugar bonito e interessante. Mas ainda não entendeu pela fé que você precisa entregar sua vida a Deus e esperar a promessa do Senhor. Viver como aquele que acredita na palavra que você prega, acredita na palavra que você crê. Porque chegará o momento em que a porta vai se fechar. Aquele dia foi a porta da arca, mas chegará o dia que será a porta da graça. A porta da graça. Essa porta que hoje está aberta, em que o Senhor misericordiosamente nos recepciona, nos aceita e transforma a nossa vida e nos dá uma nova esperança. Mas daqui a pouco essa porta se fechará. Alguém vai chegar assim como chegou lá na arca. Noé, pelo amor de Deus, Noé abre, agora eu acredito. Mas agora já não abre mais. Porque o tempo se foi. O tempo se fechou. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, nascerá o sol da justiça. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, começará um novo tempo, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova expectativa. Assim como foi para Noé, assim como foi para a família de Noé, renasceu um novo dia para eles, uma nova esperança, uma nova expectativa, um novo mundo, porque eles se decidiram a entrar dentro da arca em tempo oportuno. Por isso eu quero deixar essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Se você não se decidiu por entrar pela arca, entre pela arca hoje. Entre hoje. Recepcione Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas pela fé. Não fique esperando que alguém vai te explicar o inexplicável, não. Porque Deus é o Deus do impossível. É o Deus criativo. É Ele quem fala. E é Ele quem cria. É Ele quem faz. E que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Muito obrigado. Desculpa pelo tempo que eu ultrapassei. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Para todas as igrejas da Ásia, Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então não vamos demorar mais, mas a mensagem foi precisa, uma mensagem muito interessante e atual. Se você quiser ouvir novamente a mensagem, entra no nosso Instagram. Quem é que já entrou no Instagram? Deixa eu ver lá, tem Instagram, irmão, vocês não sabem. Quem está no Instagram? Quem é seguidor lá no Instagram? Deixa eu ver. Nós precisamos aumentar os seguidores lá. Quanto mais pessoas entrar lá, mais vai aumentar. E o Instagram fica mais interessante. Um excelente trabalho feito pelo Diácono André. E você precisa entrar lá e ser um seguidor. Eu devolvi essa mensagem de novo, para me aprender mais. Né? Deus continue te abençoando. Viu? Mensagem maravilhosa. E que Deus continue dando vitória. Viu? Em nome de Jesus. Tem muito trabalho para fazer, viu? Em nome de Jesus. Amanhã, irmãos, nós temos. Não vou nem perguntar quem quer ouvir novamente agora o pastor Isaac pregar, porque não tem jeito. Agora é, no mínimo, uma pregação de mim por mês. É ordem do regional, tá? No mínimo, uma por mês. Uma pregação e doutrina que a gente reveza. Eu não gosto de trabalhar sozinho, não. Eu gosto de ouvir meus companheiros. Tá bom? Você que já deve ter uns 3.000 sermão lá, tudo prontinho, tudo na agulha, então já deixa isso no azeite lá para você. Amém, irmãos? Amém! Amanhã, 19 horas, ciclo de oração. Os irmãos venham participar do ciclo de oração. A oração não é uma opção, é uma necessidade, é uma ordem. Vir para o ciclo de oração é obediência a Deus.
E nós estamos falando na quarta-feira, aqui, 19h30. Qual que é o tema das nossas quarta-feiras agora, irmãos? Nós começamos a falar. Quarta-feira passada, qual que é o tema? Oração. Na quarta-feira passada nós falamos sobre oração. E vamos continuar falando sobre oração aí. Pode ser eu, pode ser o pastor Isaac que vai falar. Viu? Mas nós vamos continuar falando sobre oração. Porque tem muita coisa a falar sobre oração para despertar e motivar o povo de Deus a orar. Domingo que vem, escola dominical, estamos falando na defesa da fé. E a mocidade está falando sobre o livro de Tiago, não é isso? A mocidade também está uma bênção. Estou gostando de ver vocês, viu? Está uma bênção. E depois da escola dominical de domingo que vem, vai ter o quê, irmãos? Vai ter, mais convicção, vai ter o quê, irmãos? Culto ao ar livre. Quem gosta de culto ao ar livre aqui? Deixa eu ver. Quem gosta, irmãos? Quem gosta de ser um Noé? Noé foi na martelada, né? Foi. Nós é lá na praça, nós é lá em frente à farmácia BH, falando que Jesus salva, cura, falando que Jesus transforma. Então, domingo que vem tem culto ao ar livre depois da escola dominical. Domingo retrasado, passado não teve, porque eu não estava me sentindo bem, e eu não gosto de só enviar e ficar de braço cruzado assistindo, não. Eu gosto de ir também, eu gosto de participar. No domingo que vem, nós estaremos aí. Se por acaso, não vou nem colocar essa opção, mas nós estaremos lá em nome de Jesus juntos, viu? E à noite é o culto. Depois nós vamos ver, organizar o culto das irmãs, vai ter de novo, voltar a ter. Mas vai ser novamente culto evangelístico, o presbítero deles, lá da AD Santa Maria, vai estar ministrando aqui com a gente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não vou fazer agora não, tá vendo? Eu não falei você um pouco de tranquilo. Acho que dá para pregar outra mensagem aí, não esquenta a cabeça não. Hein? Irmãos, domingo que vem então, já foi dado os avisos, e vamos ficar de pé então, e vamos encerrar o trabalho. Deus continua abençoando todos vocês que vieram participar. Eu gostaria de saber, irmãos, tem alguém no nosso meio que ainda não decidiu por Jesus? Quantos são cristãos aqui? Quantos estão preparados para subir? Levante a mão, deixa eu ver. Quantos estão prontos para subir? Agora eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus vir hoje, você fica alegre? Eu não fico alegre, não. Eu vou subir alegre. Presta atenção, irmãos. É vigiado, hein? Não vai ficar alegre, ninguém vai ficar alegre. Quem ficar vai ficar muito triste. Amém? Vamos orar então. Eu estarei orando. Pastor, posso terminar, pastor? Pastor Antônio Leandro, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado pela presença do senhor. Viu? O senhor sabe que o senhor aqui entra e sai onde o senhor quiser. O dia que o senhor cismar, o senhor fala, eu vou lá no chão de lá, vou dar um estudo lá. O senhor vem para cá e tem isso para nós. Tá bom? Vamos orar. E logo em seguida o pastor Antônio Leandro estará dando a bênção com o senhor. Irmã Ellen, Deus te abençoe, obrigado. Agora depois vamos dar um jeitinho, quem sabe não consegue, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta noite, Deus, glorificamos o teu nome. Muito obrigado por este culto maravilhoso, pela tua presença, pelo teu amor e teu cuidado. Deus, dá-nos uma semana abençoada diante da tua face. Pai querido, que a palavra ministrada aos nossos corações possa servir o efeito pela qual ela foi dirigida a nós. Abençoa-nos, guarda-nos debaixo da tua potente mão. É o que nós te pedimos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas sempre. Amém.